Olá, graça e paz, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos, neste exato momento, iniciando um momento de fé. Hoje, 11 de fevereiro, o projeto A Marca da Promessa inicia com o tema Sentimentos em Conflito. Leitura no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 22 e 23, e a palavra diz: E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, este acontecimento chama a atenção por ter sido posterior a um dos momentos mais preciosos de Jesus com os discípulos, quando Pedro o reconheceu como Cristo, o Filho de Deus. Tal revelação não foi a consequência de alguma dedução, nem o resultado de um cuidadoso estudo das Escrituras. Era sim algo transmitido a Pedro pelo Pai. Pouco depois, encontramos o mesmo discípulo numa atitude que demonstrava incrível falta de discernimento e um profundo desconhecimento dos propósitos do Pai com o Filho. O discípulo tentava impedir o cumprimento da palavra que Cristo mesmo estava comunicando. Era necessário que o Messias sofresse muito e depois morresse pela mão dos saduceus e fariseus. A cena nos revela uma verdade sobre a vida espiritual. É possível encontrar na mesma pessoa expressões de extraordinária espiritualidade e marcantes demonstrações de carnalidade. A verdade demonstrada é que, em nosso interior, convivem essas duas realidades, e a nossa capacidade de cair não cessa jamais. Mesmo que haja suposições a respeito da classe de pessoa a quem Paulo se referiu em Romanos capítulo 7, não é exagero concluir que ele estava falando de si mesmo. Todos nós temos visto essa mesma interminável luta entre a carne e o espírito. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal resiste em mim. Romanos 7, versículos 19 a 21. A partir desta observação, temos duas reflexões. Preste atenção. Primeiro, como líder, nunca presuma estar livre de uma queda e de cair estrondosamente. Você deve cultivar sempre uma sábia atitude diante de potenciais situações que podem fazê-lo tropeçar, mantendo-se em guarda contra as manifestações da carne. Homens mais consagrados que você e eu já fracassaram, e fazemos bem em conservar isso na lembrança. Segundo, não se desespere com a presença da carne em sua vida. Por vezes, após momentos sublimes na presença de Deus, percebemos a chegada de pensamentos horríveis em nossa mente. Não se condene por isso quando Cristo incitou os discípulos a orar para não entrar em tentação. Ele afirmou que a carne é permanentemente obstáculo aos interesses em avançar rumo a maiores conquistas na vida espiritual. Por esta razão, podemos nos identificar com o apóstolo Paulo quando ele exclamou: Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Romanos 7, versículos 24 e 25. Não é a presença do pecado em sua vida que o desqualifica para o ministério, para o trabalho missionário, para o projeto de evangelização, para a célula na sua casa, na sua família, no entorno, na comunidade, mas sim a convivência com Ele. E eu trago uma mensagem para pensar nesta noite. As maiores lutas desta vida não acontecem entre os não convertidos, mas entre os salvos. Jesus. Jesus. Obrigado pela palavra de hoje, Pai. Às vezes nos sentimos excluídos da sua vontade, da sua presença, porque a luta não tem sido fácil, Pai. Pensamentos rondam, nossa carne fraqueja, nos envergonhamos, nos desmerecemos, somos atacados, remetidos ao passado, somos apontados. E jamais vemos uma luz no final do túnel, porque os apontamentos são tão severos a ponto de fazermos duvidar da sua presença, da nossa fé. Mas a palavra de hoje ela é muito clara, Pai. A luta é constante e sabemos disso. Mas não podemos desistir. Maiores que sejam os nossos adversários, até mesmo aqueles que estão ao nosso lado, em nossos lares, saibamos que o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Pai. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão pelos nossos erros cometidos, transgressões, falhas. Pedimos, Pai. Pedimos perdão. Pedimos para que o Senhor, nesta noite, Pai, descanse os nossos corações. Nosso desejo é voltarmos à inocência para que possamos compreender mais os seus planos, o centro da sua vontade. Temos aí um desafio para este ano e não vamos desistir deste desafio, que é dedicar a sua palavra, dedicar ao seu ministério, dedicar às famílias, a nossa família, a minha família, dedicar a verdade revelada dentro dos nossos corações. Nos ajude, Senhor. Ajude a também apacentar os irmãos que perderam emprego neste dia. Nesta noite agora estão com seus familiares. Alguns são acolhidos e outros são apontados como fracassados. Só quem passa por isso ou passou por isso sabe o peso do que eu estou falando. As pessoas te olham com outros olhos e quando você consegue quando você consegue algo, te menosprezam, dizendo que você não é capaz. As pessoas sempre vão te desmotivar, saiba disso, até aqueles que estão do seu lado. Até seu cônjuge, caso seja necessário. Mas mantenha você firme a sua confiança, porque o Senhor é soberano e Ele está conosco nesta noite. Eu creio poderosamente. Entregue a sua vida, o seu momento, os seus pensamentos agora a Jesus Cristo, através desta conectividade ao reino de Deus. Você continua orando, eu encerro aqui, porque o Senhor está conosco. E eu creio que Ele tem preparado algo maravilhoso após o nosso descanso nesta noite. Teremos grandes vitórias e galardões para o dia de amanhã. Jesus, muito obrigado, Pai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Amém. E graças a Deus. Você não desligue, não hesite, compartilhe esta mensagem em todas as suas redes sociais, se inscreva em nossos canais de evangelização, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, Tumblr. Se inscreva em nosso canal no YouTube, é importante que você se inscreva, dê um like, comente, para que a palavra de Deus seja encaminhada para muitos que estão neste exato momento passando pelo momento difícil da vida.
Que a paz de Deus esteja com vocês nesta noite. Shalom.